Bem, então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do nosso primeiro contrato, né? Primeira modalidade contratual que vocês vão estudar nesse semestre, que é compra e venda. Então, nesse semestre, vocês vão estudar 3 contratos, que é compra e venda, o contrato estimatório e o contrato de permuta, certo? Os demais contratos vocês vão estar estudando semestre que vem. Lembrando que a lei... Pessoal, parece que tem um bicho aqui. Minha filha gritando aqui, mas já passou. Lembrando que a lei cuida de 23 espécies contratuais e os contratos que não são previstos no Código Civil são chamados de inominados. Então, vamos lá. Vamos lembrar que o princípio que rege os contratos é a autonomia da vontade. Portanto, as partes podem contratar qualquer tipo de coisa. Eu posso ter N possibilidades de contrato, muito além dos que são previstos no Código Civil, que são apenas 23 espécies. Muito poucas pela quantidade de relações negociais e jurídicas que a gente pode fazer, ainda mais com o avanço da sociedade, né? Então, vão surgindo várias outras formas de contratar. Por isso que no direito brasileiro prevalece a autonomia da vontade. Então, esses contratos que são previstos no Código Civil, eles são chamados de contratos típicos ou nominados, tá? Por exemplo, nesse semestre são esses 3 que a gente vai estudar. Semestre que vem vocês vão começar com doação, depois tem locação, tem o mútuo, comodato, prestação de serviço, empreitada, o contrato de transporte, comissão, agência, distribuição, enfim. Somando todos esses contratos, nós teríamos 20 contratos nominados ou típicos. Só que, além desses contratos, eu posso realizar outro tipo de contrato que não seja caracterizado por eles, e aí esse outro tipo de contrato é chamado de contrato inominado. Bom, já que estamos falando a respeito do nome desse contrato, a primeira pergunta, que é o que a gente vai começar falando hoje, e vamos começar falando hoje a partir desse problema, que é o seguinte: como é que eu caracterizo que uma situação jurídica se enquadra num contrato X e não no contrato Y? É o que eu vou tentar, nesse primeiro momento da aula, aplicar essa hermenêutica, né, para vocês conseguirem identificar se uma relação jurídica envolve um contrato X e não um contrato Y. Bom, então tá, se eu tenho 23 contratos nominados e eu tenho que enquadrar uma situação num desses contratos, mas se essa situação não se encaixar nesses contratos, eu tenho um contrato nominado, a primeira resposta que eu tenho Oi, Emanuel, desliga o seu áudio, por favor. Aí. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma situação jurídica que não enquadra numa dessas situações, eu tenho um contrato inominado. Então, vamos pegar aí a questão do que me caracteriza para eu identificar se é um contrato X ou não. Primeira coisa, lembra do artigo 104 do Código Civil, que fala sobre a validade dos negócios jurídicos, que requer agente capaz, objeto lícito, previsto, determinado e não determinado ou determinável, né? Não, esse objeto tem que ser lícito possível, juridicamente, fisicamente, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não proibida em lei. Tá. Então, vamos pegar esses requisitos do artigo 104 e visualizar num contrato. Depois, quem tiver curiosidade, entra no Google, pega lá um modelo de contrato, por exemplo, de compra e venda mesmo, compra e venda de um carro. Você vai ver que a primeira parte do contrato é o título. Isso eu já tentei trabalhar com vocês na aula presencial, numa das primeiras aulas que eu dei. Então, eu tenho ali o título. O título tem que ser condizente com o objeto desse contrato e com as relações travadas entre as partes. Por quê?
Essa relação é uma relação obrigacional. Aí vamos revisar lá em Direito das Obrigações. A obrigação é um vínculo jurídico entre credor e devedor que resulta numa responsabilidade. Se não for observada essa obrigação, a parte fica responsabilizada pelos danos que causar a outra. Então, se eu tenho um vínculo jurídico, que é o que a gente chama no direito de nexo, que vínculo jurídico que liga o credor ao devedor para falar que ele está num contrato X e não no contrato Y? Seria exatamente o objeto desse contrato. Então, se a gente for resumir o artigo 104 num papel, eu tenho o título, embaixo eu tenho as partes, por isso vocês estudaram primeiro no Código Civil a pessoa física, depois a pessoa jurídica, ou seja, o agente tem que ser capaz, então eu qualifico ali o contratante, o contratado, e embaixo eu venho do objeto. Remontando lá no direito civil, vocês estudaram primeiro das pessoas, depois vocês começaram a estudar dos objetos, né? Objeto principal, acessório, móvel, imóvel. Bom, então embaixo eu venho com esse objeto. Esse objeto é que vai me identificar a natureza e o tipo desse contrato. E embaixo do objeto eu venho com as demais cláusulas, né? Que podem ter relação com esse contrato. Juro, correção, dia de início, dia de final e assim por diante. Lembrando que a forma, como lá no código, no artigo 104 fala, ela tem que ser prevista e não defesa em lei. Então, a maioria dos contratos, essa forma é livre para a maioria dos contratos. Então, para a maioria deles, o contrato acontece verbalmente, principalmente na compra e venda. Você não vai num restaurante que você vai comprar ali a comida que você vai comer, né? Você vai pedir ali um contrato de aceitação. Então, assim, o simples fato de você entrar num restaurante que você já tem a oferta, que é a proposta ao público, você sentou no restaurante, presumo que você está aceitando até a refeição chegar. Então, o contrato ali já se tornou perfeito e acabado. A partir do momento que te ofertou, você aceitou e a refeição chegou e você está comendo, você concordou com essa refeição. Ali você realizou uma compra e venda. Quando você vai numa papelaria, então, assim, a maioria dos contratos não necessita de serem escritos, né? Não necessita que sejam escritos. A maioria acontece de maneira verbal e informal. Resumindo já, me adiantando, existem duas exceções no direito, que esse contrato tem que ser escrito para ser válido. A primeira é matéria do nosso estudo, que é a compra e venda de imóvel. Eu só provo, e esse contrato só vai existir, a compra e venda de imóvel, se ele for escrito, se for registrado em cartório. Então, enquanto esse imóvel que você comprou não estiver registrado no seu nome, você não tem aí efetivado o contrato de compra e venda, tá? Você pode ter um compromisso de compra e venda, mas não um contrato perfeito e acabado de compra e venda. Bom, outro caso que necessariamente tem que ser escrito é a doação de grande valor. Só. Os outros contratos não precisam ser escritos. Todos os demais acabam sendo provados, mesmo que verbalmente, você tendo meios para provar aquilo, você tem como tá provando a existência deles. Bom, então já falando aí da compra e venda, a gente já teve uma visão geral desse contrato. Eu vou fazer uma comparação. Nós temos que tomar muito cuidado, então, o que eu estou determinando do que está sendo comprado, o que eu ponho no papel e o título que eu ponho. Lembra de uma redação, né? Eu peço para alguém fazer uma redação, principalmente na área do direito, tem muita concurso, pede redação. Se te pedir o título é a última coisa que você faz no contrato. Por quê? Você tem que escrever primeiro, igual a redação. Primeiro você narra o que você quer, depois que você lê a sua dissertação que você escreveu ali, é que você vai tirar daquilo que você escreveu o título que corresponda ou que resuma tudo que você está falando. Da mesma forma o contrato.
Então, primeiro, eu tenho que redigir o que eu quero para eu depois identificar qual o nome desse contrato. Isso é muito sério, porque o contrato, vou lá voltar na escada pontiana. Para existir um contrato X, tem que ter vontade de contratar aquilo. Então, não adianta se no corpo do texto o objeto é um e eu coloquei o título outro. Então, você pode prejudicar todo o contrato que você fez porque ele não corresponde com aquilo ali, tá? Eu considero a matéria de contrato uma das matérias mais importantes que tem no mundo jurídico, porque praticamente tudo que a gente faz hoje é reduzido a contrato. O casamento é o contrato mais formal que nós temos hoje no direito. Quando a gente fala em direito empresarial, é basicamente um direito contratual. Enfim, se a gente for dar exemplo aí, quase tudo que a gente tem de relação jurídica, ela vai reduzir numa relação de contrato. Quase tudo que a gente acaba fazendo, né? Dentro dessa área do direito civil ou afins, né? Por exemplo, quando eu falo do direito do trabalho, que a grosso modo a gente estuda as relações de emprego, qual o nome, né, da carteira do trabalhador? CTPS. É exatamente Contrato de Trabalho e Previdência Social. Então, a próprio direito do trabalho, ele saiu de uma norma geral do direito civil, de um contrato chamado prestação de serviço. Só que essa prestação de serviço, ela é regulada especificamente quando ela tem alguns requisitos, que é o salário, subordinação, pessoalidade, permanência. Isso aí é chamado de emprego. E aí dá direito ao empregador a 13º, a férias, a hora extra, enfim, uma série de direitos que, se não tivesse essas características, esses elementos, ele seria apenas um prestador de serviço e não teria esses direitos. Mas, enfim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que outras áreas do direito, de uma forma ampla, acaba envolvendo relação contratual também. Então, é importante a gente entender como que funciona essa hermenêutica, né? Esse raciocínio do contrato, para a gente entender por que eu falo que um contrato, a pessoa perdeu tempo fazendo um contrato que ele não vale nada, e por que o outro, ele é válido ou não. Então, vamos lá pegar um exemplo. Já começando aqui na compra e venda, veja bem. A compra e venda, o próprio nome já fala. Compra e venda. Primeiro eu compro, ou seja, primeiro eu pago para depois a pessoa me entregar. Isso a grosso modo, né? A menos que o vendedor concordou que eu pagasse parcelado a partir do mês de agosto. Perfeito. Mas, a princípio, na compra e venda, primeiro se compra e depois o cara vende. Essa é a lógica. Compra e venda. Importante, a compra e venda eu transfiro domínio. Então, porque domínio no direito significa dominus, propriedade. Quem compra torna-se dono da coisa. Tá. Então, se eu comprei alguma coisa de alguém, independente dessa pessoa me entregar ou não, a partir do momento que eu comprei aquilo, eu já sou dona daquilo, juridicamente falando, tá? Então, vamos lá na escada pontiana. Eu tenho 3 degraus na escada pontiana, que é o primeiro degrau à vontade. Eu fui na loja, vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Eu quis comprar uma geladeira nas Casas Bahia. As Casas Bahia estava aberta. A partir do momento que ela está com as portas abertas, ela me propôs qualquer negócio que está lá dentro. Lembrando que a proposta, quando ela é voltada ao público, ela tem um nome de oferta. Então, as portas estão abertas, qualquer um pode entrar lá dentro. Eu entrei lá dentro, ali está a oferta dela, e lembrando que a proposta vincula o proponente. Aí, eu entrei lá dentro, gostei da geladeira, virei para ela e falei assim, eu quero levar essa geladeira. Beleza, aí negociamos ali, gostei do preço da geladeira, e ela falou, o vendedor virou para mim e falou assim, se você
comprar hoje, eu te entrego no sábado. Aí eu viro para ele e falo assim, você tem certeza que você me entrega sábado? Certeza, eu entrego no sábado. Bom, ele já abriu mão de um direito que a lei resguarda para ele. Porque segundo a lei que vai reger essa relação, que seria o Código de Defesa do Consumidor, mas o contrato é o mesmo, o raciocínio, ele vai dizer que a loja teria 30 dias para me entregar o produto. Mas e esse prazo é um prazo decadencial. Vamos lembrar lá, Direito Civil 2. Qual a diferença da prescrição para decadência? Na prescrição, basicamente, são 2 artigos que cuidam dela, que é o artigo 205 e 206 do Código Civil. A parte perde o direito de uma ação, mas ela não perde o direito. Por exemplo, um cheque prescreve em 6 meses. Aí seu pai tem uma loja e o seu pai tem um tanto de cheque assim que o cliente repassou e estava sem fundo. Você vai olhar lá a data da devolução do cheque e vai contar se deu 6 meses. Se não deu, se deu 6 meses, seu pai perdeu a ação de execução daquele cheque, mas ele não perdeu o direito de receber aquele cheque por uma ação própria que é a monitória. Né? O rito é diferente, mas ele não perdeu o direito sobre o cheque, ele perdeu aquela ação. Isso é prescrição. A decadência, a parte perde qualquer direito. Se não observar aquele prazo, não entrou com aquele prazo naquela época, decaiu o direito. Por isso que nós, da área do direito, professores, pegamos muito no pé dos alunos para observar a questão de prazo. Porque na justiça, prazo é prazo. Você tem 5 dias para manifestar. Não manifestou, dançou, perdeu a oportunidade de falar, né? De juntar provas que você teria, etc. Então, na decadência, a grosso modo, todos os artigos do Código Civil que estiver apresentando prazo que não sejam descritos no 205 e 206, a grosso modo, tá, gente? Seriam prazos decadenciais. Bom, então, se eu tenho lá, vamos lá, voltando no Código de Defesa do Consumidor, que fala que é 30 dias para ele poder entregar, e ele fala que vai entregar no sábado, ele está abrindo mão desse prazo e ele pode fazer. Essa é que é a diferença, outra diferença. Na prescrição, as partes não podem combinar prazo. A prescrição é um prazo da lei. Ninguém pode mudar aquele prazo. A decadência, o prazo pode ser da lei ou as partes podem combinar o prazo. Então, mesmo que a lei me dê um prazo de 30 dias, as partes podem abrir mão e diminuir esse prazo. Não aumentar, mas pode diminuir. Que é o que acontece nesse caso corriqueiro, né? Mais comum. Eu vou na loja e o vendedor vira e fala assim, não, eu te entrego o produto até sábado. Aí vem outra pergunta, professora, mas foi o vendedor que falou, não foi o dono da loja. Será que a loja é obrigada, se o vendedor assumir uma responsabilidade dessa? Gente, porque vocês estudaram também em Civil 2 da representação, tá? O que o representante é? O representante, ele é a parte. O representante é aquele que age em nome da parte. Então, quem trabalha para você é você, juridicamente falando. Ele te representa. Então, se um vendedor me distrata ou comete um ato ilícito, eu vou entrar com ação contra a loja para quem ele trabalha, porque ele representa essa loja. Certo? Por isso que a gente faz uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Ele ali está representando a pessoa jurídica. Então, tome bastante cuidado com isso. Por isso que é tão sério quando a gente contrata alguém e essa pessoa comete um ato ilícito, porque quem vai responder por isso é o CNPJ, é a pessoa jurídica. Bom, voltando lá. Então, vamos lá, continuando nosso raciocínio. Eu fui na loja, teve a oferta ali da geladeira, eu quis a geladeira e o cara se comprometeu a entregar a geladeira para mim no sábado. E por conta dessa crise, a loja estava com a seguinte oferta. Compre a geladeira hoje, pague a primeira parcela em agosto. Papai Noel de agosto. Você não precisa pagar nada até agosto.
Beleza, eu empolgada, fiz minhas contas, falei, vai dar certinho, vou comprar, então, vou dividir essa geladeira a partir de agosto. Ótimo. Aí ele não me entregou a geladeira no sábado. Segunda-feira eu liguei, ele falou, não, a gente está correndo atrás porque não tem aqui no estoque, a gente está procurando em Goiânia, mas vai te entregar. Terça-feira, nada, ele nem me atende. Quarta-feira também não. Quinta-feira eu vou lá na loja. Fulano, já é quinta-feira, você não me entregou. Aí ele vira e fala o seguinte, olha, só tinha essa geladeira na amostra, não tem geladeira no estoque, não existe mais essa geladeira desse preço, então eu vou cancelar o contrato. Nós vamos anular esse negócio. Aí eu viro para ele e falo assim, como assim anular? Eu não quero, eu quero uma geladeira. Agora você me prometeu, você me ofertou, eu quero a geladeira. Aí ele vira para mim e fala assim, não, você não pagou ainda? A primeira parcela é só em agosto, eu não tenho obrigação de te entregar. Veja bem o que eu vou falar. A compra e venda se torna um contrato perfeito acabado a partir do momento que a parte me oferta ou propõe e eu aceito. Pronto. Ele já é perfeito acabado. Então, a compra e venda é um contrato consensual. Nós estudamos isso lá no início. Qual é o contrário do contrato consensual? É o real. O consensual, para ele existir, basta ter consenso, vontade das partes. O real, para existir, tem que entregar a res, a coisa. Quer ver a diferença? Eu vou no banco e peço um dinheiro emprestado. Aí eu assino hoje um contrato de empréstimo que é na data de 7 de maio, às 11 horas da manhã. Só que por confusão do banco, o dinheiro só cai segunda-feira. Só que eu assinei o contrato dia 7 de maio, portanto eu estou pagando juros desde hoje. Esse contrato existe se o banco só depositou na segunda-feira? Não, porque o contrato de depósito é um contrato real. Ele só se torna perfeito e acabado não com a minha aceitação, não com a oferta do banco e eu aceitar. Tem que ser entregue a coisa. Então, a entrega da coisa está no plano do segundo degrau da validade, não está no plano da eficácia, certo? Para esse contrato existir, se tornar perfeito, ele tem que me entregar essa coisa. No caso do contrato consensual, para ele existir, basta ter vontade das partes. Eu estou no primeiro degrau. Então, se eu concordo, se alguém me oferece uma geladeira, eu vou lá e quero, não interessa se eu vou pagar em agosto ou se eu não pago, inclusive, é outra situação que a gente vai falar do artigo, que é a exceção do contrato não cumprido. Se eu não paguei e já venceu, ele tem direito de reter a coisa e não me entregar. Mas se ele deixou eu pagar em agosto, ele não tem como recusar, entregar e querer cancelar o contrato, falando que o contrato não se tornou perfeito e acabado. Porque ele quis, ele que me concedeu essa oferta de eu pagar em agosto. Então, eu sou dona do contrato, mesmo porque eu ainda tenho prazo, né, para pagar em agosto. Bom, então, resumidamente, compra e venda é um contrato que ocorre a transferência do domínio, eu me torno dona da coisa. E se eu me torno dona da coisa, eu tenho o direito de buscar essa coisa onde e com quem estiver, certo? E ele é um contrato consensual, ele não é real. Basta a vontade das partes que eu me torno dona da coisa. Bom, agora eu já vou fazer uma comparação da compra e venda com a permuta para vocês verem a diferença. Qual o nome desse contrato, né? Como que muda o nome do contrato. A compra e venda, na verdade, ela é uma permuta, né? Só que é uma permuta que ao invés de eu entregar um produto por outro, eu entrego uma coisa que eu dei valor, que na verdade é um produto, mas que eu chamei de capital, por aquilo que eu quero. Então, veja bem, vamos fazer um recorte histórico aí. Na Idade Média, a economia era feudal e baseada no escambo. Então, eles não tinham dinheiro, né? Com a invasão do Oriente ali, acabou com tudo o Império Romano, do Ocidente,
né? No caso do Ocidente, foi a Idade Média que se iniciou ali. E como acabou com tudo, o mercado funcionava a partir de troca de produto, né? Trocava 2 passarinhos, 2 periquitos por um porco, trocava um porco por um sapato e assim por diante. Enfim. Então, o que existia era permuta. Só que, quando começaram a descobrir ouro e prata, voltaram ao que o Império Romano já fazia. Porque no Império Romano já havia a aquisição de produtos por meios monetários. Havia moeda, né? Tanto é que quando Cristo foi questionado acerca dos impostos, ele diz o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As moedas eram cunhadas com o rosto do César. Então tinha já esse tipo de contrato lá no Império Romano. E com a invasão desse Império Romano do Ocidente, veio a Idade Média, acabou com tudo, voltou lá na época das onças, com a troca de produtos, né? E aí, quando o ser humano voltou a descobrir essa cultura greco-helenística, falaram assim, não, vamos voltar a fazer moeda para trocar produtos. E foram atrás do ouro, teve as grandes navegações, descobriram outros continentes, dentre eles o Brasil, e aí descobriu ouro demais, começaram a fazer cunhagem de moedas. O que eles foram fazendo? Foi substituindo essa permuta por moeda. E isso tem acontecido, gente, ao longo do tempo. No início do capitalismo pré-capitalista, né, na fase pré-capitalista chamada de mercantilista, não tinha papel moeda. O que se trocava era por ouro e prata. Então, era feito ouro e prata, cunhagem das moedas e aquilo ali que era o mercado movimentado naquilo ali. Só que, depois da Primeira Guerra, começou a surgir um banco internacional, que foi o BID, eles começaram a inventar o tal do papel moeda e controlar a economia do mundo, resumidamente. Então, um papel passou a ter mais valor do que a banana que você come. Olha que loucura. Um papel que você pega numa árvore, vai ali, consegue fazer, como se diz, vamos resolver o problema da pobreza no mundo, né? Já que o papel, moeda, dinheiro é feito de árvore, eu pego um tanto de árvore e faço um reflorestamento, igual a Faber-Castell faz, produz aquele tanto de papel, timbro, porque eu acho que isso é o menor dos problemas, ainda mais na tecnologia que a gente vive, né? Você fazer papel e distribui para o mundo, resolve o problema do mundo. Né? Simples assim. Só que a ideologia é muito mais profunda, porque quem controla o mercado financeiro é exatamente um sistema que determina quanto desse dinheiro pode chegar em cada país. Olha que coisa. Bom, só que a gente evoluiu do papel moeda para o que a gente chama de cartão de crédito, né? E hoje, até o cartão de crédito está com os dias contados, porque nós estamos caminhando em comprar e adquirir produtos pelo dedo ou pela íris, né? Então, se a sociedade continuar, Deus assim permitir, né? E continuar não com a besta desse mundo, mas se chegarmos até lá, nós vamos estar comprando com dedo, com a íris do olho, se passa a íris ali, aliás, já tem banco que você não usa mais cartão, né? Então, nós estamos evoluindo isso. Por exemplo, no Santander, você coloca o dedo ali, você saca. Daqui uns dias, esse negócio de maquininha, de passar cartão, o povo vai rir da gente. Fala assim, o quê? Vocês passavam maquininha? Então, assim, a coisa está evoluindo, é muito rápido para outra forma de moeda. Hoje, a nossa moeda é virtual. Não é nem mais moeda, ouro, prata, nem dinheiro e nem papel moeda. Ela é virtual. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada e uma lida no Bitcoin, tá? Que é uma moeda internacional. E nós temos até cartões internacionais que estão quebrando cartões nacionais, né? Por conta desse sistema de economia global. E que resume num contrato, né? Por que criam esse sistema monetário todinho, que começa de moeda, depois vem papel, depois o papel vai para o cartão já não é moeda virtual. Compra e venda. Vamos resumir tudo em compra e venda. Bom, na verdade, então, a compra e venda nasceu da permuta, que substituiu a troca de um produto por outro, por um produto específico chamado valor monetário. É isso. Bom,
Eu fui avisada aqui, gente, tenho 9 minutos. Então, se cair, vai dar o prazozinho aqui de salvar essa aula e aí a gente volta às 8h30. Tá, beleza. E a permuta, que é o próximo contrato que a gente vai estudar e que eu já vou me adiantar. A permuta é a troca de produto mesmo. Então, tem permuta. Inclusive, aqui em Goiás tem uma cidadezinha que toda vez eu esqueço o nome, que eu gosto de ir lá, que tem a feira do troca-troca, né? Que você leva sapatos, trem e troca por outro produto. Então, ainda existe a permuta. O que é a permuta? Eu troco um produto por outro, certo? Então, olha o exemplo que eu vou dar. Vocês estudaram lá em Direito das Obrigações que eu posso, ao adquirir qualquer coisa, se essa obrigação ela pode ser comutativa, cumulativa, eu posso fazer uma obrigação cumulada com outra. Por exemplo, eu quero comprar sua casa. Sua casa é R$200.000. Aí eu viro para você e falo assim, fulano, você pega meu carro no negócio, ele vale 50.000 na tabela FIP. Eu te vendo na tabela FIP. Aí você fala, beleza, eu pego. Então, nós fizemos uma obrigação cumulativa. Para fechar esse negócio, eu estou te dando 150.000 em dinheiro e mais um carro de 50.000. Olha o objeto. Vou repetir. Qual é o objeto? Dinheiro, que é o monetário, que é a característica da compra e venda, é envolver pagamento em dinheiro, e um objeto, que é o carro, que é a característica da permuta. Eu não entrego dinheiro, eu entrego coisa. Eu troco uma coisa com outra. Então, já me adiantei em outra característica da compra e venda. Já temos 3. Primeiro, ele é um contrato consensual. Ele é um contrato que transfere propriedade, você se torna dono. E ele é um contrato que, para se efetivar, ele se dá por meio de pagamento pecuniário. Tem que ser em dinheiro. Se não for em dinheiro, é outro contrato. E esse contrato que eu dei de exemplo, que eu estou entregando parte dele em objeto e parte dele em dinheiro, é compra e venda ou é permuta? Ou é um contrato inominado porque misturou os dois? Neste caso, o objeto que prevalecer é o que vai caracterizar o contrato. Esse exemplo que eu dei é compra e venda. Agora, imagine que fosse o contrário. Eu quero comprar a sua casa, que vale 200.000, só que eu tenho um lote que você se interessou muito e esse lote vale 110.000. E aí eu falo, você pega o lote no negócio e eu te dou o resto em dinheiro, 110 eu vou te dar 90 em dinheiro. Fala, beleza, pego. O que eu tô te dando em maior parte? É em dinheiro ou é o lote pela casa? É o lote. Então isso aí já seria permuta e não compra e venda. Qual que é o problema disso aí? O problema é, como eu disse, quando você coloca o título, se é um caso de permuta, esse segundo exemplo, e você constrói todo o contrato com o termo compra e venda, o comprador, o vendedor, parará, 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 você perdeu o contrato, a execução dele. Por que as partes fazem contrato? Para ter segurança jurídica e, se a outra descumprir, você poder executar o contrato, que é uma ação específica e ela é mais rápida. Eu não estou dizendo, por isso que eu falei da prescrição e decadência. Lembra do exemplo do cheque. Eu não estou dizendo que se você fizer o contrato errado, você perdeu o seu negócio. Não, porque acabei de falar no início da aula que a maioria dos contratos podem ser o quê? Verbais, a não ser para ser dono de imóvel, ele tem que ser registrado no seu nome, no cartório. Só que eu estou na fase que antecipa esse registro. Nós estamos negociando, eu estou fazendo um contrato, tá? Bom, se você colocou o contrato errado, ainda assim você consegue provar. Mas dependendo da natureza do contrato, você não consegue executar. Você vai ter que ir por outra via, por um rito chamado de ordinário, para fazer prova de que você realmente negociou com a pessoa, que realmente vocês pactuaram de uma maneira X ou não da outra, para você poder exercer seu direito. E aí fica muito mais complicado, né? Porque aí você vai ter que provar tudo aquilo que você está falando, se a outra parte for desonesta
E aí fica mais difícil você conseguir provar. E uma ação dessa, pra você ter uma ideia da diferença do tempo, o contrato me dá o direito de eu entrar com uma ação chamada de execução. Um processo de execução, ele vai demorar, em média, de um ano, dois anos e meio, quando muito, dependendo do que estiver discutindo ali, até menos, né? Pode ser até 6 meses, você consegue uma sentença aí de uma execução. Se você perdeu essa execução, porque você não tem esse contrato, dependendo da natureza do contrato que exige que você tenha isso documentado, você vai ter que ir para o rito ordinário para fazer prova da existência desse negócio. Você pode levar até 8, 9, 10 anos. Olha só a diferença por causa de um papel, tá? Na prática jurídica. Bom, então, é importante então, a gente saber esses detalhes para diferenciar um contrato do outro. E aí, agora, para fechar esse raciocínio do contrato, se eu estou falando de compra e venda e vocês entenderam que na compra eu me torno dona da coisa, aí eu volto à pergunta. Quando eu vou numa concessionária adquirir um veículo financiado em 30 parcelas e ele foi autorizado, o que é comum na praça a gente ouvir? Ah, eu comprei um carro hoje. Ah, comprou? Foi? Onde você comprou? Ah, lá na Chevrolet. É mesmo? À vista? Não. Comprou como? Parcelado. Veja bem, parcelado é diferente de financiado. Vou fazer a analogia da geladeira. Se a pessoa fala que comprou para mim parcelado, eu vou entender o seguinte. Então, realmente, ele comprou, ele é dono do carro. Se você foi na Chevrolet, o carro valia 50 mil. Você virou para o vendedor e falou, cara, eu não tenho 50 mil à vista, mas você parcela para mim 10 de 5? E o vendedor fala, beleza, vou parcelar em 10 de 5, passa seu cartão, 10 de 5. E se de repente deu problema na sua conta e na quinta parcela não caiu isso no cartão e você está devendo essa quinta parcela, por algum motivo, sei lá o que aconteceu com esse cartão, você é dono do carro, porque você só parcelou o carro. A pergunta é, diante do inadimplemento dessa parcela, ele poderia fazer busca e apreensão do seu veículo? Não, porque o carro é seu. Como é que ele faz, então, para te cobrar isso? Ele vai ter que negativar o seu nome, protestar o seu nome, executar esse contrato, tá? Por alguma razão que você não conseguiu pagar essa quinta parcela. Mas não fazer busca e apreensão do veículo, porque, de fato, ele te vendeu o veículo. O que ele fez foi parcelar o pagamento desse veículo. Agora, é diferente. Quando você vai na mesma concessionária, eu pergunto, você comprou? Como que foi a sua compra? Não, ele parcelou para mim 30 vezes. Eu falo, o quê? 30 vezes? Isso é parcelamento? Você financiou, não foi, não? Não foi uma financeira que emprestou o dinheiro para você e você está devendo esse dinheiro para a financeira, porque a financeira que pagou a loja? Aí você fala assim, é mesmo, foi financiado mesmo. Então, você não comprou. Você alienou. Esse carro é só financiado. O que isso significa? Também ele é feito em parcelas, mas você não é dono do carro, você só tem a posse do carro. Porque quem pagou pelo carro junto à loja foi a financeira. Você está devendo esse dinheiro para a financeira. Quem é dono do carro é a financeira. Então, se você não paga as parcelas, a financeira pode fazer o quê? Busca e apreensão desse veículo. Resumindo, olha a natureza do contrato, o que você coloca no papel, a diferença de uma coisa para outra. Bom, a primeira parte nossa encerra aqui. Eu vou baixar, porque